Olá! Hoje o amor está no ar, minha gente. Vamos mergulhar em histórias engraçadas, momentos de cumplicidade, conexão e tudo que faz um relacionamento ser especial. Vamos falar de amor, amor real, sabe? Daquele que sobrevive à rotina, ao estresse e até o famoso "ai, não tô afim hoje". Vamos falar também de intimidade, de desejo e de saúde sexual. Nesse episódio especial, a gente vai receber um casal que topou abrir um pouquinho a porta do quarto para a gente conhecer a intimidade do relacionamento. Então, sejam muito bem-vindos, Sofia Abraão e Sérgio Malheiro. Muito obrigada. Obrigado. A gente tá animado de estar aqui. Eu também. Quanto tempo juntos? A gente se conheceu em 2014. Então, esse ano a gente vai fazer 11 anos. 11 anos. Uma salva de palmas para esse casal. Já são heróicos, não é? Já somos. E antes de começar as perguntas, eu quero apresentar agora, dar boas-vindas, né, à nossa convidada mais do que especial, que é uma verdadeira referência quando o assunto é sexualidade e relacionamentos. Ela é a nossa sexóloga querida, que já trouxe muitas risadas e aprendizados para o público, com seu jeito descontraído e suas dicas valiosas. Ela nos ajuda a quebrar os tabus e entender melhor a vida a dois. Laura Miller, é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Fernanda. Bom, e a gente vai começar com um clássico, porque eu sou aquela bem curiosa e eu adoro uma boa história de casal. Então eu quero saber de vocês, como é que vocês se conheceram? Essa é uma história clichê, né? Mais bonita, uma história bem ser mais bonita. Que tá aí. A gente se conheceu gravando uma novela. Fazendo par romântico. Fazendo par romântico. Bonitinho, clichê, né? Fofo. Bonitinho. Em 2014, a novela era Alto Astral. E nosso primeiro beijo foi na novela. Foi em cena. Mas já sentiram uma paixão, não? Já, acho que Sérgio antes de mim. A gente já tinha aquele momento da preparação ali, já tava se olhando. Ai, gente, esse momento de preparação. Existe esse momento de preparação que é o momento que a gente tem que ganhar intimidade pra poder fazer ali 9 meses, 10 meses de cenas, né, juntos. E eu, no início, fiquei meio assim porque profissionalismo, né? Você tem que chegar devagar. Mas foi legal. Tá, e aí começou a novela, o par romântico estava bem azeitado já. Exatamente. E quando é que vocês finalmente, assim, deram um beijo fora de cena? O Sérgio fez uma coisa muito maravilhosa. Eu tava meio... A gente tinha uma bobeira, assim, vou dar uma dificultada. Tinha uma coisa meio de homem e mulher, né? Que a mulher tem que... Se fazer de difícil. Acho que isso já tá quebrado, né? Mas... E a Sofia tava com todas as amigas no Rio. É importante falar que naquela época ela morava aqui em São Paulo ainda. E ficava lá no Rio só enquanto tava filmando. E as amigas de São Paulo, de infância dela, estavam no Rio, passando um final de semana lá. Então o Sérgio, a gente foi pra uma festa. Ele alugou uma van, botou todas as minhas amigas dentro de uma van. Que investimento, foi todo mundo junto. E eu fiquei ali de Cicerone do Rio de Janeiro também, fazendo aquela... Todas as minhas amigas, você tem que ficar com ele. Ele é maravilhoso. Sofia, pelo amor de Deus, fica com o Serginho. E aí aconteceu. Eu já tava afim, claro, as minhas amigas chancelaram e a gente acabou ficando. Só que a gente já tinha se beijado em cena. Já tinha uma intimidade, já tava conversando no WhatsApp muito tempo. Já tava se paquerando. Eu tava se paquerando há muito tempo. E como foi o beijo que já tinha acontecido em cena e depois fora da cena? Foi técnico. O depois? Não, depois, até hoje. O da cena foi mais técnico foi mesmo, mais, assim. Não teve língua, nada, respeitando ali o ambiente, né? Mas... Sim, depois. Mas aconteceu uma coisa bem constrangedora. Depois que a gente começou a ficar... É verdade. Isso me dá... Sabe quando você fica tenso de lembrar? Ai, que horror. A gente já tava ficando e aí tinha uma cena numa casinha de árvore. Nossa, como é que você lembrou disso? É verdade. Porque me marcou, fiquei traumatizada. E aí era um clipe de pegação. A gente tinha 2 palhinhas e começava a se pegar e ficava horas se beijando. Acho que a gente se empolgou. E deu uma empolgada, já. E aí o diretor falou no talkback, que é onde todo mundo ouve, a equipe inteira, microfonão, a voz de Deus. Tá demais! Para, pelo amor de Deus, a gente tá gravando. Eu me senti imunda, sabe? Eu me senti suja. Tipo, onde eu tô gravando? Ai, que vergonha. Que vergonha, foi horroroso. Também não é o lugar, né? Claro, depois é libertação, né? Depois é libertação. Então, poder viver essa paixão. Exatamente. E aí foi ótimo, já encaixou, Foi né? ótimo, encaixou de primeira. De primeira. Então falando em encaixe. Ai, primeira! Vamos começar a apimentar um pouco essa conversa, né?
E a primeira vez de vocês, se tivesse alguma coisa que vocês pudessem, não quero detalhes, por favor, vejam bem. Podemos. Mas alguma coisa que vocês possam falar desse momento, como foi? Então, nossa, foi engraçado a nossa primeira vez. O Sérgio lembrou disso, eu não lembrava disso. Eu fiquei esperando umas 3 horas sendo enrolado pelas amigas? Pelas amigas. As mesmas? As mesmas foi amigas. Foi na noite do beijo, a gente já transou nessa noite da van. Não foi na van. Só que a gente chegou da festa, pra fazer um after party no apartamento da Sofia com várias pessoas, com as meninas que estavam hospedadas todas lá. E a Sofia subiu pro quarto e ficou no quarto um tempão. Noiva. No segundo andar, noiva. E o Sérgio não entendendo. Eu não entendi, eu já falando, pô, será que eu vou embora? Tá na minha obra, sei lá, não sei se eu vou embora, será que eu fico? O que vai acontecer? Aí, daqui a pouco depois eu fui descobrir que tava acontecendo naquele quarto, que tava ela trancada com a amiga dela lá. Umas 2 horas. Eu usava Mega Hair na época, aqueles de cerinha. Eu consegui fazer... Não. Não, era o de colar. Era o tic-tac. Não era um tic-tac, era uma cola que passava de um lado ao outro. Eu não sei. E na balada ela fazendo assim. E a cola soltou e a cola foi grudando. Tipo um chiclete. Era a primeira vez, sabe? Eu queria estar bonitinha, apresentável. Tu já sabia, então, que... já... E aí, toda colada? Toda colada e foi isso. Aí me descolaram e me entregaram pra... Mas foi tudo bem, né? Foi tudo bem. Eu acho que, assim, só melhora. A minha opinião é que, tipo, a primeira vez é bom, mas não é bom, assim. Porque não se conhecem, né? Precisa ir ganhando intimidade, ganhando cumplicidade e percebendo os sinais que cada um dá na hora do sexo, né? Assim é legal, assim não é. E isso é uma construção, não é? Total. Cada um vai conhecendo a linguagem do corpo, a linguagem das emoções, dos sentimentos. E aí essa linguagem facilita muito. Certeza. Mas também se tu for pensar hoje em dia, um casal jovem, né? Já tá há 11 anos juntos. Nossa! Também é um ato heróico, né? Hoje em dia, porque é tudo tão descartável, né? Sim, eu acho que a gente já teve várias oportunidades de se desistir um do outro, né, amor? A gente faz terapia de casal desde o primeiro ano que a gente tá junto. A terapia foi fundamental pra isso, porque a gente aprendeu a criar ferramentas pra poder conversar e resolver os nossos problemas, não só na terapia, mas fora também. Que legal! Sim. Então isso foi fundamental pra gente, né? Fundamental. Saber se comunicar, né? Vocês costumam falar sobre sexo? Como é que vocês lidam? A gente fala, né? Eu falo mais que você, né? Acho que eu falo um pouco mais. Com as pessoas na vida, você tá falando? É porque mulher acaba, né, conversando mais. Mas entre a gente conversa bastante. Entre a gente sim, mas tô falando com os outros, É que eu acho que o exercício de falar com os outros te liberta também um pouco mais até pra falar no também casamento. Também acho que a gente vai ouvindo, né? E eu acho que, não sei se é uma coisa mais do universo feminino. A gente tá 10 minutos, a gente já... eu, pelo menos, só sei. Não tem muito isso, realmente, do universo masculino. E vocês gostam, assim, de algum tipo de ritual, assim, na vida sexual de vocês? Ou é sempre uma surpresa, um tenta surpreender o outro? Eu acho que a gente meio que combina, né? A gente combina. Tem uma coisa que... Mas combina, assim, quarta-feira. Mas às vezes tem que combinar, né? Acho que essa vida louca... Uma coisa que é polêmica é a música. A gente não transa de música com música. A Sofia até gosta. Eu não... Você prefere o silêncio? Eu prefiro o som. Agora, se a gente coloca... Nossa, tem que... Mas é porque os dois... Veja bem. Parou pra ver que tem 300 de música. Mas veja bem, não é nada demais do que a gente tá falando. Não, claro que não, exatamente. É porque realmente tudo. quando a gente... É que é engraçado, tá todo mundo olhando. Mas então, isso veio com o Sérgio. E hoje em dia, se tem música, eu fico meio... Ela interfere. Mas é por conta da sua relação com a música? Você é super... Eu acho que tem a ver, eu acho que tem a ver com isso. Eu fico prestando atenção na música. Me desconcentra. É isso que eu fiquei imaginando aqui. Tem super a ver com isso, você tem toda a razão. E tem a ver com a gente gostar de interagir também, né? Também. Sem música. Sim. Pois pensando bem, quando tem música é festa, porque não tem criança em volta, que normalmente... Mas quem trabalha com música, né, deve remeter leva pra outro lugar, não pra quem, você tá ouvindo né? baixo, nossa, que baixo bonito, essa linha de você baixo. vai ali pra outro lugar. Vai, né? Que nem
nem, né? Entendi. E é interessante dizer isso, porque o sexo a gente precisa estar concentrado na sensação do momento, né? Se a gente deixa viajar, aí você desconcentra e viaja e abaixa um pouco, né? O clima, né? Exatamente. Agora uma outra pergunta, assim, quando a libido não tá bombando, assim, como vocês, como um casal que tá juntos, né, estão juntos há 11 anos, como é que vocês lidam? Quando você fala sobre isso, se torna um problema muito menor. Muito menor. É libertador, O problema é quando você não sabe por que aquilo tá acontecendo, você começa a achar que é com você. Tô rejeitando, Sérgio. Você fica achando que a culpa é sua. Porque a sensação de se sentir rejeitado… péssima. É muito ruim. É muito ruim. Eu acho que é uma das piores dentro de um relacionamento, assim, a rejeição. Então isso a gente pontua e a gente deixa Na maioria das vezes não tem nada a ver com o outro, realmente, né? O que você tá… É só uma falta ali de vontade na hora. Natural, né? Natural. Olha, eu tô aprendendo muito com vocês, viu? Obrigada pelas dicas, não é, Laura? É sempre bom ouvir um casal diferente, né? Contando suas histórias. Super! E super analisados. Super analisados, muito maduros, muito bacana. maduros. E eu tô aqui com umas dúvidas, quer dizer, na verdade não são minhas, são amigos meus que mandaram perguntar. Amo, amo. Então eu quero saber, Laura, você me ajuda? Com certeza. Eu vou propor aqui uma brincadeira pra vocês e é muito simples. Eu vou fazer perguntas pro casal, então vocês respondem com as suas plaquinhas sim ou não. Tá Perfeito. Bom? Tá aí, dependendo da resposta, a gente segue no debate aqui. Tá. Então vamos lá. Preparados? Preparados. Preparados. Vamos lá. Primeira pergunta. Já fingiram que estavam dormindo pra não transar? Eu acho que não. Eu acho que a gente é meio do falar, não quero. A gente tem essa porta aberta de falar não quero. Não quero. Eu acho que isso é importante mesmo também num relacionamento, você poder falar não. Melhor, né? Do que fingir, né? Consentimento e timing, né? Acho que vale até mais do que frequência, né? Exatamente. Agora uma mais quente. Conversam abertamente sobre o que gostam e o que não gostam na cama? Sim, super. Sim, isso é super importante, né? Pra gente conseguir azeitar e deixar as coisas legais e cada vez mais também se experimentar e se descobrir. Conversar sobre isso é fundamental, né? A gente fala bastante, né, amor? A gente fala e vai melhorando, né? Acho que no começo, até pegar uma intimidade, as coisas meio que só aconteciam, né? E aí depois as coisas foram sendo ditas também. Que legal. Eu ouvi uma coisa muito legal também esses dias, que era sobre casal que tá muito tempo junto, né? Eram 2 psicólogos falando que às vezes estar muito tempo junto pode tirar a possibilidade de descobrir um novo no outro. E aí quando o outro apresenta um novo, você pode falar, peraí, não, quem é você? Dá um medo, né? Quem é você? Tô com você há 10 anos, você nunca sugeriu isso. Né? Dá até uma raivinha, assim… Como se aquilo fosse, tipo… Onde é que você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Ou não tá mais feliz comigo? Não tá mais gostando disso? Eu não tô entendendo. O que você quer mudar? Não, e é muito bom porque a gente tá junto há muito tempo, mas a gente tá junto… nós não somos os mesmos há muito tempo. Eu tô casado com várias Sofias ao longo desses 10 anos. E eu com vários Sérgios. E isso é muito bom. Essa é a beleza, né, da vida, de estar junto com alguém, né? Ninguém é o mesmo, amanhã já somos outros. E a gente se transforma na vida como um todo e no sexo também, né? Aceitar esse novo sem medo de que onde que aprendeu isso, né? É uma forma da gente apimentar a relação. Mais uma pergunta aqui. É importante discutir sobre saúde sexual com o parceiro? Muito claro, importante, né? Eu acho que é muito importante, isso aí é fundamental, assim, a gente já se previne em tantas outras áreas, né? Por que não na saúde sexual, né? Que é a principal. Sim, e tem que discutir até porque o tratamento se faz em conjunto, né? Então a gente precisa que ambos estejam fazendo os exames, se surgiu, né, alguma infecção sexualmente transmissível, precisa ser tratada. Bom, já que a gente abriu espaço, né, para falar tantos assuntos sem tabu, agora a gente vai entrar num tema que ainda gera muito silêncio, mas que é urgente, o HPV. Tem muita desinformação por aí, então agora a gente vai encarar algumas dessas dúvidas, tá bom? Preparados? Preparados. Não tem problema se errarem, tá bom? O HPV só afeta as mulheres? Não. O casal tá afiado. E aí, Laura? Certíssimos. O HPV também afeta os homens, aumentando o risco de verrugas genitais e pode evoluir para alguns tipos de cânceres em mulheres e em homens também.
É super sério. Super sério. Vamos lá. Se não tem sintoma, dá para relaxar? Creio que não. Eu acho... Essa daí... porque às vezes a pessoa só se preocupa se tem alguma coisa, não faz os exames de rotina, e às vezes né? você mesmo não consegue ver os sintomas ali. Você passando ali, você tá despercebido, você não Passando ali. Passando ali, passando o olho. Laura, agora pintou uma dúvida real. Cuidado, gente. Muitas infecções por HPV são assintomáticas e por isso mesmo passam despercebidas. Mas isso não significa que são inofensivas. Se não forem detectadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves como cânceres. No caso das mulheres, o HPV pode causar câncer de colo do útero, que é o que mais mata mulheres até os 36 anos no Brasil, e o segundo até os 60 anos. E o mais alarmante, em 99% desses casos, o HPV é o causador. Ou seja, não sentir nada não significa que está tudo bem. Prevenção é o que faz a diferença. Prevenção é tudo. Vamos lá. Tô num relacionamento estável. Ainda preciso me preocupar com HPV? Sim. Sim, né? Esse é um tabuzaço, né? É um tabu, mas é importante tabu, falar. porque muita gente relaciona ISTs, HPV a traição, né? E não é o caso, E não né, é o Laura? caso. Podemos trazer... Eu mesmo já pensei que, agora eu tô num relacionamento sério, não preciso mais me preocupar com isso, mas não é verdade. Não é o caso, né? E isso que vocês disseram é muito importante, especialmente com HPV, que ainda é cercado de culpa e julgamento. Tem gente que associa a infecção com traição, quando na verdade é um vírus comum e impossível de rastrear com exatidão. Se os dois já tiveram outros parceiros, não dá para saber quando ou com quem o contato, esses primeiros contatos aconteceram. E tem mais de 40% das infecções por HPV podem reaparecer com o tempo, mesmo em relações estáveis. Ou seja, a prevenção continua sendo essencial, não importa o status do relacionamento. Olha só. Agora eu vou com uma que gera muitas dúvidas também. Se eu uso camisinha, estou protegido contra o HPV? Creio que sim. Acho que sim também, né? Não sei. Eu diria sim. Essa dúvida é super comum e é ótimo que vocês tenham trazido. Muita gente pensa assim mesmo, né? Que sim, a camisinha ajuda muito, mas ela não protege totalmente contra o HPV. Isso porque o HPV pode ser transmitido pelo contato com a pele em áreas genitais que a camisinha não cobre, como virilha, períneo, escroto, vulva. Ou seja, o risco diminui, mas não zera. Por isso, a prevenção completa envolve usar preservativo, fazer exames regulares, tratamento das lesões pré-cancerígenas e vacinação contra o HPV. Perfeito. Você contou que vocês já se vacinaram, né? A gente já se vacinou e, cara, esse é um tópico que a gente sempre tocou desde o começo, exames. Vamos fazer check-up, o Sérgio me contando consulta de urologista, eu contando consultas também de ginecologista. Isso sempre foi muito aberto lá em casa, né, amor? Isso foi importante pra gente no início. Muito, muito. Vocês viram que conversa boa? E a gente trouxe esse tema assim pro meio de uma brincadeira justamente para mostrar que saúde também faz parte da intimidade, do dia a dia do casal e precisa sim ser falada sem tabu. Porque quando a gente abre espaço para esse tipo de conversa, a gente também abre espaço para algo ainda mais importante, a informação. Daquela que literalmente pode salvar vidas. Vocês sabiam que hoje no Brasil o câncer de colo de útero é o que mais mata mulheres até os 36 anos? E o segundo que mais mata mulheres até os 60 anos? Porque o mais assustador é que em cerca de 99% dos casos o causador é o HPV, um vírus que pode ser evitado. A boa notícia é que esse é justamente um dos poucos tipos de câncer que a gente pode erradicar. A OMS, inclusive, criou uma estratégia global para isso até 2030, baseada em 3 pilares: vacinação contra o HPV, exames preventivos e o tratamento das lesões pré-cancerígenas. Agora me digam, vocês sabiam desses dados antes da nossa conversa? Não. Não, realmente... É assustador.
né? Assustador. E que legal isso. E pensar que é algo evitável, né, Exatamente, gente? imagina erradicar isso, que sensacional. E, pois é, esse é um assunto muito sério, porque estamos falando de um vírus extremamente comum. Mais de 80% da população sexualmente ativa vai ter contato com HPV ao longo da vida. E ainda assim, é um vírus que pode ser evitado com uma estratégia simples, né? O problema é que, por estar relacionado a uma IST, a uma infecção sexualmente transmissível, o HPV carrega muitos tabus. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, seja com amigos, com o parceiro, com a parceira. E aí surgem os medos. Será que vão pensar que eu fui promíscuo, né? Que eu traí, que eu sou irresponsável? Tudo isso atrapalha, todos esses mitos, todas essas preocupações atrapalham a prevenção. Por isso, conversas como essa são tão importantes. A maioria das pessoas sabe o básico sobre o HPV. E é justamente isso que coloca tanta gente em risco. E olha, você sabe, Sofia e Sérgio, eu também, eu não sabia de nada disso que a gente está conversando aqui antes de eu me envolver com essa causa, né? Porque o HPV, ele não escolhe quem pega. Pode ser uma pessoa com um parceiro só na vida ou com 10. Pode ser uma pessoa casada, solteira, tanto faz, né? O vírus, ele não olha estilo de vida, classe social, idade. Todos nós estamos expostos ao longo da vida. Por isso, prevenção é para todo mundo, com vacinação, exames de rotina e tratamento das lesões quando necessário. Porque melhor prevenir do que lidar com uma surpresa que poderia ter sido evitada, não é? Eu acho que essa é a chave, né? É evitável. Exato. Eu acho que a gente tem que ter esse raciocínio. E isso, né, da gente falar sobre isso é muito importante. É óbvio que a gente precisa sempre ouvir um profissional. Mas também os nossos papos de amigos são educativos. A gente falar sobre isso também é uma forma, né, de passar informação adiante. É abrir o campo para o diálogo na sociedade como um todo, buscar informações de qualidade, né, se informar e ampliar esse conhecimento e colocar na vida, né? Então, fazer aí tudo o que é necessário para erradicar, para cuidar da saúde sexual e da saúde como um todo. Olha, que conversa boa. Para encerrar, eu queria pedir uma coisa para esse casal maravilhoso, né? Eu gostaria que vocês deixassem um recado aí para os casais que estão assistindo agora e que, diferente de tantas pessoas, ainda têm a chance de se prevenir contra o HPV e evitar algo tão sério como o câncer de colo do útero. Eu acho que a comunicação não tem muito como fugir, assim. Eu acho que é a base de tudo. Por exemplo, se um dos dois, né, teve um histórico de HPV, isso tem que ser falado, isso tem que ser comunicado. A gente precisa se sentir seguro, né, para falar sobre essas coisas. Eu acho que falar sobre saúde sexual tem que ser uma constante em todos os relacionamentos. Marcar exames, você conseguir tá acompanhando ali o tempo todo. Isso é uma coisa que tem que ser uma constante em todos os relacionamentos. Não só no começo, né? Não só no começo, porque a gente no começo tem essa preocupação, dúvida, né? Pois é, mas é uma coisa que a gente tem que levar pra sempre. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi aqui hoje é que ele pode voltar, né? Exato. A pessoa pode ter novamente uma coisa que foi, né, uma reincidência. Exatamente. Então, é isso, gente. Conversem, falem. Laura, você que está aqui sempre quebrando tabus, né? Que mensagem você quer deixar hoje? O câncer de colo do útero é real, é grave e é um dos que mais afetam mulheres no nosso país. Mas o mais inacreditável é que ele pode ser evitado. A gente vive num mundo onde todo mundo diz: se existisse vacinação contra o câncer, eu tomaria. E ela existe. A vacinação contra o HPV pode evitar não só esse câncer, mas várias infecções causadas por esse vírus. Então, que essa conversa aqui não pare por aqui. Que ela vire atitude, que ela chegue em mais casais, em mais famílias, porque cuidar da saúde também é um ato de amor. Então é isso, cuide de você, cuide da sua saúde e cuide de quem você ama. Com 3 atitudes simples, você pode prevenir o câncer de colo do útero causado pelo HPV. Com vacinação, exames de rotina em dia e o tratamento de lesões pré-cancerígenas. Acesse www.podeacontecer.com.br e saiba como você pode evitar que um câncer de colo do útero faça parte da sua história. Muito obrigada, casal. Obrigada, Laura. Eu um beijo Obrigado. e até a próxima.